Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Hoje nós temos como nosso tema central a Semana de Estudos Intensivos. Meu nome é Shalimar Máximo, eu sou professora da rede e atualmente eu estou como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, e especificamente nas ações de matemática. Eu quero fazer agora a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele parda, uso óculos, cabelos encaracolados, cabelos castanhos, olhos castanhos também, né? Uso um batom e estou com uma jaqueta rosa. E convido então a todos a seguirem comigo agora na formação de hoje. Vamos lá? Quero compartilhar com vocês os nossos slides. Muito bem. Bom, os nossos objetivos de hoje. Nós vamos analisar os dados da avaliação de aprendizagem em processo do primeiro bimestre. E nós queremos evidenciar quais as unidades temáticas e habilidades precisam ser revisitadas. Também queremos revisitar as aulas do Aprender Sempre e verificar quais possibilitam a retomada da habilidade que precisa ser aprofundada. A apresentar algumas sugestões para o desdobramento do ATPC na escola. Para isso, então, nós vamos ver a agenda de hoje. No primeiro momento, nós vamos recuperar alguns conceitos de avaliação. No segundo momento, nós vamos fazer um estudo dos resultados da avaliação da aprendizagem em processo. Num terceiro momento, uma análise de itens. Lá no quarto momento, uma possibilidade de retomada. E num quinto momento, uma sugestão, então, para o desdobramento no ATPC. O primeiro momento é onde retomaremos as discussões feitas no nosso segundo encontro do ano, quando discutimos sobre a avaliação, sempre com a visão de observar os instrumentos que dispomos para acompanhar as aprendizagens dos estudantes e, assim, reorganizar as ações de intervenções e de planejamento. Vamos, então, retomar a avaliação interna e a avaliação externa. As duas são muito importantes e cada uma cumpre um papel específico. Como dissemos, o processo de acompanhamento das aprendizagens dos estudantes acontece durante todo o ano. Para este período do ano, acreditamos ser importante pararmos para refletirmos sobre o primeiro percurso que foi percorrido. Analisar o quanto os estudantes caminharam e quais as habilidades que precisam ser revisitadas. Para isso, é importante analisarmos todos os instrumentos de acompanhamento que foram utilizados. Lembramos aqui, professor, que os instrumentos que foram colocados externos são importantes, mas que vocês também, dentro da escola, têm instrumentos valiosos que fornecem inúmeras informações com relação à aprendizagem dos seus alunos. E aí, é importante que, dentre esses instrumentos que você pode ter organizado, como a sondagem de números, a resolução também de problemas, como a gente indica na formação que falou sobre o pensamento aritmético no campo aditivo, pensamos que pode também ter sido utilizado outros instrumentos que foram construídos pelo Grupo Escola. Além disso, além do acompanhamento interno, há, então, os que são disponibilizados pela SEDUC, através, por exemplo, do CAED, e que será o foco da nossa discussão hoje, né? E isso é a avaliação da aprendizagem em processo do primeiro bimestre. Lembre-se que você pode e deve utilizar todos estes instrumentos de acompanhamento para verificar o desenvolvimento dos estudantes, o que permitirá que você, professor, tenha uma visão mais clara do quanto cada aluno aprendeu e quais são os investimentos pedagógicos que precisará fazer para que avancem em todas as dimensões do conhecimento matemático. São os conteúdos e as formas de pensar, conforme tratamos durante as nossas formações. Todas essas avaliações, elas são vivenciadas pelos professores e acompanhadas pelas escolas. Cada uma apresenta um tipo de informação que possibilita o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem.
O destaque feito por Reid em 1988, página 13, é que a avaliação não pode ser feita esporadicamente, nem tampouco improvisada. Ela precisa ser constante e carregada de intencionalidade. Então, nós temos 3 tipos de avaliação que comumente usamos na sala de aula. Nós temos a avaliação diagnóstica, que é aquela realizada no início de um curso, de um período letivo ou uma unidade de ensino. A intenção dela é constatar se os alunos apresentam ou não domínio dos conhecimentos e as habilidades imprescindíveis para as novas aprendizagens. É também utilizada para caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar suas possíveis causas numa tentativa de saná-los. Em segundo, temos a avaliação formativa. É realizada durante todo o decorrer do período letivo, com o intuito de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos, isto é, quais os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades. É principalmente através da avaliação formativa que o aluno conhece seus erros e acertos e então encontra um estímulo para um estudo sistemático. Finalmente, temos a avaliação somativa. Ela vai se realizar ao final do curso, ao final de um período letivo de uma unidade de ensino e consiste em classificar os alunos de acordo com níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, geralmente tendo em vista a sua promoção de uma série para outra ou de um grau para o outro. Então, nosso segundo momento será o estudo de alguns resultados da avaliação da aprendizagem em processo, para que nós possamos levantar quais habilidades precisam e merecem ser revisitadas durante a semana de estudos intensivos. Como você pode observar, nós tivemos um percentual de 87% de participação dos nossos estudantes, os estudantes da rede, e ao finalizar o percentual de acerto no 5º ano, nós podemos observar que foi de 52%. Claro que estamos fazendo uma análise do macro, mas para o professor que trabalha com o 5º ano de uma determinada escola, ele quer saber qual foi o desempenho dos seus alunos e isso ele pode ver de forma mais detalhada, observando os resultados da sua escola e da sua turma. Este gráfico de barra mostra que 10% dos alunos estão com um desempenho muito baixo. Um grande percentual, cerca de 45% dos alunos, estão com desempenho baixo. Menos da metade dos nossos alunos, então, estão no nível médio ou alto, o que nos mostra uma inversão dos resultados de anos anteriores, onde a concentração maior estava entre os níveis médio e alto. Então, isto merece uma avaliação um pouco melhor. Nós vamos continuar a nossa análise. É importante, professor, entender que, mediante quaisquer circunstâncias de dificuldades para a aplicação da avaliação, estes resultados, eles devem ser tomados sim, devem ser estudados, porque eles são fundamentais, eles trazem pistas que, associadas, inclusive, às avaliações internas que você tem dentro de sala, vai constituir essa ferramenta poderosa, então, para que você possa revisitar as habilidades. Bom, pensando nisso, ao analisar de forma mais atenta os resultados da AP do 5º ano, nós observamos que há 2 habilidades que nos chamam muito a atenção. A habilidade EF04MA09A é reconhecer as frações unitárias mais usuais na representação fracionária e decimal, com uma unidade de medida menor que uma unidade, com apenas 9% de acerto. A outra habilidade é a EF04MA20. Ela fala de medir e estimar comprimentos, incluindo perímetro, massa, capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais e recorrendo a instrumentos com 22% de acerto. Ao analisar as 2 habilidades, percebemos que em uma delas se encontra na unidade temática de números com foco nos números racionais. Mas quando trazemos essa reflexão para a de medidas, que são menores que uma unidade, isso nos leva a refletir que grande parte dos conhecimentos nos anos anteriores e também do 5º ano envolve o sistema de numeração decimal, que possui uma lógica que permite que os estudantes observem uma certa ordenação e sequenciação
entre os números. Então, primeiro vem o 1, depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, e assim sucessivamente. As crianças, ao se depararem com os números racionais, elas precisam construir uma outra organização. E ao pensarem que entre o 1 e o 2 há infinitos números, isso é um momento que para ela é necessário uma grande reflexão para ela poder então absorver aí os números decimais, os números fracionários. Essa compreensão, ela demora a ser construída. E além desse conceito, há um outro que também precisa ser compreendido. É que os números racionais, eles possuem mais de uma representação, o que não ocorre com os naturais. Então, se eu proponho que a criança escreva, por exemplo, o número 12, ela vai utilizar os algarismos 1 e 2 para compor esse número. E essa é a única maneira, utilizando os algarismos, que eu posso representar o número 12. Agora, quando eu tenho meio, e eu falo meio, eu digo que também esse meio pode ser representado por 0,5, ou ele pode ser representado por 2/4, ou por 3/6, e eu vou trabalhando com as frações, nesse caso, equivalentes, eu estou me referindo à mesma quantidade, é o mesmo número sendo representado de uma outra forma. Percebem que isso, ele quebra o paradigma que o aluno tem de que há apenas uma forma de representação. Então, se eu tenho, por exemplo, um chocolate que foi dividido em duas partes e uma parte foi dada a um amigo, eu posso representar isso de mais de uma forma. Então, significa que que o mesmo número racional tem mais de uma forma de ser representado. Neste terceiro momento, então, nós vamos olhar para algumas para algumas questões da AP que se relacionam com as habilidades que nós já vimos anteriormente. Nós vimos aqui, e eu citei para vocês, a EF 04MA20. Então, para refletir um pouquinho melhor, eu gostaria que a gente parasse e desse uma olhada quando a habilidade é requisitada e entendermos que ela pode ser trazida dentro da avaliação em mais de uma forma. Muitas vezes, quando fala medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas, capacidades, utilizando as unidades de medida padronizadas, nós esperamos sempre os cálculos, mas às vezes ela pode vir na avaliação, inclusive, de uma outra forma, pedindo, por exemplo, para se identificar um instrumento de medida que é o mais acertado para se medir o volume representado. Então, ele pode apresentar, por exemplo, um comprimento e pedir para que o aluno mostre o metro. Pode ser que ele mostre um alimento, e aí, então, o nosso aluno teria que dizer que para poder medir esse alimento, ele usaria o quilo, e para isso ele faria uso de uma balança. Percebe? Mas, neste caso aqui, então, nós estamos identificando que ele está trabalhando com essa medida aqui, tá certo? E aí a sequência agora é essa atividade, esse item que foi proposto na prova. Vamos ver então esse exemplo. Lembrando que sempre temos alguns modelos de questões. Essa é uma das possibilidades que o seu aluno pode ter feito a resolução. A habilidade caiu na avaliação, mas pode ter vindo com no formato de uma outra atividade. Então, vemos que a questão pede para que o aluno calcule o perímetro do terreno. Já no enunciado, nós percebemos que são citadas as palavras linha e delimitação, que já são indicativos ou que confirmam que o problema vai se referir ao perímetro. O nosso aluno, ele precisa observar que a área a ser considerada é a região cinza, e não a área externa. Então, ele tem que perceber que o lado externo apenas está posto para que ele consiga localizar, então, a área definida para poder fazer o cálculo. E quando ele fizer essa observação, então, da área cinza, ele vai contar o lado externo do quadrado para poder computar a área do perímetro. E aí ele vai chegar, então, ao número de 16 metros, e ele vai chegar, então, à resposta que ele deveria ter assinalado, que é a letra D, de 48. A avaliação também pode ajudar os professores a entender como o aluno pensou ao responder as questões apresentadas. Se a criança responder letra A, provavelmente ele fez a contagem da parte externa, e aí ele não se preocupou com o valor que poderia ser pago por metro quadrado.
percebe? Aí já é um indício de retomada, que deve ser feito com o nosso aluno em sala. A criança pode ter respondido também a letra B, pode ter adicionado apenas 2 lados, ela somou apenas a parte, uma horizontal e uma vertical, e multiplicou pelo valor do metro, e ela se esqueceu, então, do restante. Se a criança respondeu a letra C, ela pode ter trocado o conceito de perímetro por área, e ter feito, então, 3 vezes 15, porque muitas vezes nós vamos trabalhar a questão de área em sala de aula, e nós falamos que é a questão, né, da multiplicação retangular, é só ela pegar a parte, a linha vezes a coluna. Mas neste caso, o próprio enunciado vai falar que ela deve trabalhar com o perímetro. Então, nesse sentido, as respostas elas vão indicar para você, professor, a maneira como o seu aluno trabalhou. É interessante que você pegue depois essa atividade, leve para a sala de aula e converse com seus alunos se eles fizeram, então qual foi o meio de resolução que eles usaram, e quem não fez, como eles fariam essa resolução. E aí você vai poder ter uma ideia de como é que eles estão, então, se resolvendo e entendendo aqui essas colocações. Nesta habilidade, as frações são o ponto de atenção. Vejamos o que diz essa habilidade. Ela fala reconhecer as frações unitárias mais usuais, de meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100, na representação fracionária e decimal, como unidades de medida menores que uma unidade. Neste caso, bem específico, utilizando a reta numérica como recurso. Então, o processo cognitivo é de reconhecer, o objeto de reconhecimento são as frações unitárias, na representação fracionária ou decimal, neste caso é o que a habilidade diz, e dentro da avaliação pode vir tanto a solicitação da fração quanto do número decimal. Mas neste contexto, onde é que os números estão colocados para que nosso aluno faça esse reconhecimento? Está colocado na reta numérica. A segunda questão, então, modelo aqui, que nós vimos, que nós vamos trabalhar em cima dela, né, que você também pode levar para a sala de aula e conversar com seus alunos, ela está mostrando a representação fracionária, que a representação fracionária é o item solicitado, e o aluno tem que identificar isso na reta numérica. Então, nosso aluno no 5º ano, ele deveria ser capaz de localizar, né, qual é o todo analisado e em quantas partes está dividido, chegando à resposta de que a letra A é a mais correta. Eu sei, inclusive, que nesta questão o índice de acerto foi muito mais baixo do que na anterior. E por esse motivo a gente já vai começar dando uma analisada aqui. Os nossos alunos precisam compreender que a reta numerada, ela apresenta uma sequência de 0 a 4. Porém, vocês vão observar que antes do 0, essa reta não tem um início definido, e no final dela, ela apresenta uma seta que também indica que não tem o fim definido. Então, nós sabemos que a reta, ela é infinita. E nessa reta é onde estão, então, é a representação dos números inteiros. Então, professor, quando nós olhamos para isso daqui, nós não estamos olhando para esse todo. Não é do 0 ao 4 apenas. A nossa reta, o nosso todo, neste caso, ele é infinito. E aí, nós olhamos, então, para cada número inteiro. Se nós estamos falando de inteiro, e a fração diz que é para reconhecer pedaços menores que um inteiro, partes menores que um inteiro, então eu preciso compreender que quando eu falo aqui de número do 1, eu estou falando de um inteiro. Quando eu estou falando do 2, eu estou falando de 2 inteiros, e assim por diante. Então, é importante que o nosso aluno compreenda essa sequência de números e que esse intervalo, então, pode ser dividido ali dentro em 4 partes. Então, eu tenho que olhar do 0 ao 1 como meu inteiro, ok? E aí, a gente, quando apresenta, então, os números racionais, eles vão observar que aqui dentro, ele está dividido, nesse caso aqui, em 4 partes, mas ele pode ser dividido em mais partes ainda. Eu posso fazer infinitas divisões, percebem? Então, lembra que uma das questões é quando o nosso aluno ele vai olhar para a questão da sucessão, por exemplo. Nos números fracionários decimais, nós não temos o sucessor, porque sempre entre um número e outro, há diversas possibilidades, há diversos números que estão ali, tá ok?
Então, nós precisamos entender que o aluno deve olhar do 0 ao 1, então, como sendo esse todo aqui, tá certo? E ele deve, então, fazer, vou até colocar aqui para a gente tirar aqui, ó. Ele tem que perceber que este é o inteiro, ele tem que computar cada parte, então, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes, então, o inteiro foi dividido em 4 partes, e se eu estou pensando aqui nessa reta e quero saber onde está o 1/4, ou seja, um pedaço de 4, eu vou então me ater aqui à letra J. Percebem? Se o aluno responde a letra A, ele mostra que identificou. Se ele respondeu B, ele pensou, por exemplo, que neste ponto, o K, é que vai representar o 4º ponto. É como se ele estivesse olhando, então, apenas para o denominador da fração. Então, você já sabe como fazer essa retomada em sala. Se ele responde que é a letra C, ele deve ter pensado que o ponto representa a metade da reta numérica, por exemplo. E se ele respondeu a letra D, ele pode ter associado o ponto 4 com a representação de 1/4. Então, ele colocou aqui esse 4, ele associou esse 4 com esse daqui. Percebe? Então, professor, ao fazer essa retomada em sala e discutir com o aluno como foi feita a resolução dele, você também consegue entender e caminhar dentro de possibilidades de intervenção com o seu aluno. As possibilidades de retomada a partir do material Aprender Sempre. Então, o que nós fizemos aqui foi, dentro do material, dar uma olhada e levantarmos atividades que você pode retomar com os alunos referente a essas habilidades e ir trabalhando com eles essas dificuldades que foram ali apresentadas ou outros pensamentos, inclusive, que você pode descobrir em sala de aula fazendo esse levantamento com os seus alunos. No livro Aprender Sempre, do primeiro bimestre, nós temos a aula 10, em que você pode retomar com os alunos a discussão a respeito de perímetro. Então, a situação proposta é: Tiago perguntou ao senhor Jorge sobre os formatos e as medidas dos espaços destinados às diferentes plantações no seu sítio. O senhor Jorge fez desenhos para explicar a Tiago. Ele utilizou uma folha de papel quadriculado para representar o espaço destinado às plantações. Cada quadradinho do desenho corresponde, então, a 10 metros do desenho real. Então, neste caso, o ponto que é interessante é que o aluno precisa identificar que são 3 plantações diferentes e eles têm que perceber que o cálculo do perímetro será através do contorno da figura que eles vão encontrar o valor. Ou seja, é a adição das medidas dos lados da figura apresentada. A partir dos questionamentos, então, os alunos retomam as imagens que ajudarão a responder as questões. A gente já pode observar, por exemplo, que está perguntando qual das 3 plantações você considera que apresenta o maior comprimento para o contorno, ou então a segunda questão que vai dizer, seu Jorge comentou que precisa trocar a cerca, né? Então ele precisa fazer o cálculo para saber quanto de arame comprar. Então perceba a contextualização, e é interessante, porque quando ele fala cerca, nós já subentendemos, e você já pode ir levantando com o aluno, se vai passar uma cerca no meio da plantação. E aí, lógico isso. Então, o aluno vai olhar e vai responder, não, em volta da plantação. Quando eu quero cercar, o nome cerca já está me dizendo que é em volta. Então, isso já vai para essa compreensão da situação problema. As perguntas com relação à questão número 2 é: quanto o seu Jorge gastará de arame para cercar cada plantação e quanto de arame ele vai gastar para cercar as 3 plantações. Bom, a leitura das questões feitas antes, como vocês observaram, ela vai auxiliar na resolução das questões, tá certo? Na segunda questão, ele diz que vai cercar o terreno, como eu disse, e que é a medida que circunda. Então, não é o do terreno propriamente dito que ele está falando. E aí, nessa ilustração que fiz aqui, que a gente construiu aqui para vocês, a gente pode questionar o aluno, como eu falei, se a cerca vai ser construída dentro do terreno. E aí, é claro, olha aqui, a gente deixou até uma ilustração para auxiliar, para colocar aqui, então, para o aluno, que se ele vai fazer algo à volta, é justamente para não machucar a planta que ele tem aqui dentro, né? Essa plantação aqui. Então, que o aluno deve olhar para o perímetro, para a cerca, para a delimitação, para o limite, como sendo o alvo do que ele tem que saber o valor.
Bom, a partir então disso, os alunos retomando, né, eles respondem então aqui as questões, tá certo? Das 3 plantações, ele vai ver que a maior plantação é a de alface, com 28 metros. O quanto de arame o seu Jorge vai gastar é 28 metros. Na plantação de brócolis, ele gastará 22 metros, na de cenoura, 24. Perdão, na plantação de alface, 28, na de brócolis, 22, e na plantação de cenoura, 24. Agora, para cercar os 3 terrenos, ele vai precisar de 72 metros. A próxima atividade está no segundo bimestre, na sequência 5, e nós vamos trabalhar, então, essa habilidade de localizar a fração unitária na régua. Retomando um pouquinho do que nós já vimos no item da avaliação, nós vemos que o aluno, então, precisa olhar para a reta numérica como o todo, mas é aquele todo, né, que ele vai trazer o quê? Ele vai trazer os números inteiros. Então, do 0 ao 1, eu vou ter esse inteiro, do 1 ao 2, outro inteiro, tá certo? Então, tem 2 inteiros representados aqui, e eu preciso, então, localizar os números que estão colocados aqui em cima. A reta, cada inteiro, foi dividido em 4 partes. Então, cuidado quando você se referir, por exemplo, e dizer a reta foi dividida em 8 partes, porque aí seu aluno vai, com a sua fala, com essa forma de ler, ele vai entender que o todo dele foi dividido em 8 partes. E aí ele não vai conseguir localizar realmente o quarto, que é o denominador que nós estamos vendo aqui, que está sendo solicitado, percebem? Então, professor, nosso aluno precisa enxergar do 0 ao 1 como sendo um inteiro, do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4, tá certo? Então, aí sim, localizando um quarto, no primeiro espaço ali, na primeira demarcação, o 2 quartos também, tá certo? Que ele vai localizar. Ele vai localizar o 4 quartos, e é interessante como a própria marcação da reta numérica já permite trabalhar o conceito, por exemplo, de fração aparente. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com as definições do que é uma fração própria, do que é a fração aparente, e a gente traz o conceito antes de trazer, né, a explicação ali para o nosso aluno, antes que ele entenda a ideia. Então, nós trazemos a definição e deixamos o conceito para depois. Então, primordial é a gente entender que primeiro o aluno precisa compreender essa ideia da fração. Então, olha lá, eu tenho ali esses quatro espaços aqui, quando eu junto eles, eu completo o quê? Se eu tenho 4 quartos, eu completo um inteiro. E aí, o exercício seguinte, né, que está ilustrado lá no Aprender Sempre, que vale a pena você retomar com o aluno, também traz um outro conceito que o aluno precisa compreender. Você não precisa entrar com a definição, né, ali, mas ele precisa entender, por exemplo, que ele tem do 0, estou aqui, ele precisa entender que ele tem do 0 ao 1, um inteiro, do 1 ao 2, outro inteiro. Então, se eu já peguei 4 pedaços aqui, e vou pegar mais 2 aqui, eu então tenho 6 quartos, percebe? Então, a própria reta numérica, ela vai permitir, então, fazer esses cálculos e que o nosso aluno, então, tenha essa compreensão. Então, no final, as marcações ficam dessa forma. Aqui também é possível de observar um outro tema que muitas vezes os alunos têm dificuldade de compreender, que é a questão, por exemplo, dessa fração imprópria aqui, que nós estamos vendo, que é os 6 quartos, e também a questão da soma, né, de frações. Então, o professor está observando que, dentro da reta numérica, a possibilidade de explorar conceitos fracionários, que muitas vezes são de difícil entendimento para o aluno, mas aqui eles estão bem definidos, muito claros, e depois, sim, aí mais para frente, o nosso aluno, então, vai ter a definição. Mas, nesse momento, né, nós podemos trabalhar sempre com ele o quê? Olha só, eu tenho aqui 1 quarto, né, 2 quartos, aqui eu teria 3 quartos, né, 1 inteiro, e assim por diante, tá ok? Muito bem. Dando sequência aqui, então, a seguir, nosso aluno deve localizar as frações usando o mesmo raciocínio. Então, primeiro a atividade explora com o aluno todo esse significado, e depois, então, pede-se que ele faça essa representação, tá certo? A ideia é de que ele perceba aqui, então, qual é o todo. Então, novamente, eu estou com a reta numérica deve ser sempre lembrada que ela é infinita,
E aí, então, do 0 ao 1, eu tenho esse primeiro todo, ou o primeiro inteiro, e do 1 ao 2, o outro. Quando eu falo de 1/3, eu tenho um inteiro que foi dividido em 3 partes, e eu vou tomar, então, o quê? Uma parte, tá certo? E aí o nosso aluno, então, ele vai localizando sucessivamente as outras e já também compreendendo um pouco da noção aqui do número misto, sem, no entanto, reforço aqui a necessidade de entrar com a definição, mas o aluno compreendendo essa ideia de que ele pode representar com o número fracionário também uma quantidade que seja maior que o inteiro. Então, olha só, 1/3, ele está representando um pedaço que é menor que o inteiro. O 3/3 está representando o inteiro, e o 5/3 está representando um pedaço maior que um inteiro, tá certo? É um inteiro e mais uma parte. Ok? Então, aqui, nosso aluno deve colocar, então, as frações usando esse princípio, só que cada parte do inteiro foi dividida. A ideia é que ele perceba que cada parte, então, representa 1/3, e a partir disso que ele pode identificar o ponto que as frações indicadas devem estar representadas. Então, a nossa reta numérica vai permitir que o nosso aluno consiga fazer isso. Nossa próxima discussão será, então, pensarmos juntos algumas sugestões para o desdobramento dessa discussão na escola, pensando em alguns pontos que possam contribuir para o planejamento dessa semana de acompanhamento dos alunos que apresentarem as defasagens, em torno de algumas habilidades que merecem ser revisitadas. Vamos, então, discuti-las. No nosso encontro, nós levantamos, a partir da avaliação da aprendizagem em processo, algumas habilidades que merecem ser revisitadas e aprofundadas. Mas, com certeza, professor, você deve ter os seus próprios instrumentos de acompanhamento de sua turma e que também, nesse momento de pensar e planejar a CEI, poderá e deverá ser analisados para que você possa, então, organizar essa semana de uma maneira produtiva para os seus alunos. Para isso, nós pensamos em algumas sugestões para o seu trabalho. Então, primeiro, analisar os resultados da avaliação e dos instrumentos de avaliação que você mesmo produziu, pois esse conjunto permitirá que você tenha mais clareza das necessidades de aprendizagens dos seus alunos. Com isto, você pode levantar as habilidades que precisam ser retomadas. Em seguida, é importante revisitar a avaliação da aprendizagem em processo que está disponível no sistema intranet, para que você observe o tipo de item que foi elaborado e aplicado nessa avaliação, e assim ter uma ideia de qual poderia ter sido a dificuldade que os seus estudantes enfrentaram ao realizar a mesma. Terceiro, fazer um conjunto do material Aprender Sempre, fazer um estudo do material Aprender Sempre, pois nele há várias sequências didáticas que podem servir de referência e ao mesmo tempo de apoio para o seu trabalho durante a semana de estudos intensivos, pois como nós vimos, há no volume várias atividades que permitem, então, que os estudantes retomem os conceitos que não estão ainda consolidados. Quarto, planejar como será a semana 6, em que dias serão destinados para o trabalho, para o seu trabalho, e quantas horas diárias na semana serão utilizados para essa finalidade. Retomar algumas das habilidades que precisam ser consolidadas e, com isto, pensar quais serão as atividades e as estratégias que serão utilizadas. Bom, nosso percurso de trabalho, então, contou com 5 momentos hoje. Nós recuperamos alguns conceitos de avaliação, nós fizemos um estudo da AP, buscando entender quais habilidades precisam ser retomadas, analisamos os itens que os estudantes apresentaram alguma dificuldade, trouxemos algumas possibilidades de retomada a partir do material Aprender Sempre e apresentamos, então, uma sugestão para o nosso ATPC, para o seu desdobramento aí. Importante, professor, conte para nós o que você achou da formação, se ela foi importante para você, te auxiliou de alguma forma nesse momento de replanejar a semana de estudos intensivos. Nós sabemos que esse foi um semestre de muito trabalho e agora nós estamos aqui finalizando essa etapa, mas ainda precisamos de muito cuidado ao olhar os resultados dos nossos alunos. Então, se você puder trazer para nós também
a avaliação desse ATPC, para que nós possamos melhorar e auxiliar você cada vez mais, então, a trazer aí atividades e um ensino que realmente o nosso aluno vai ser beneficiado, tá ok? Deixo com vocês aqui as referências didáticas que foram usadas, os livros, nossos autores, né, os teóricos que nós vamos usando, né, sempre que possível, no seu momento de estudo, que você puder, então, pegar esse material e dar uma olhada, é importante e será muito interessante para a ampliação dos conhecimentos. Vou agora, então, descompartilhar aqui a tela com vocês. Eu quero agradecer a todos que estão aqui comigo, né, que ficaram nesse momento acompanhando o ATPC e que já durante todo esse semestre têm estado conosco aqui, sempre trabalhando em benefício da aprendizagem dos nossos alunos. Eu quero deixar com vocês aí, então, muito obrigada, minha gratidão, e a gente se vê, então, no próximo ATPC. Até mais.